Shalom, apesar do barulho aqui fora, eu vou tentar fazer a abordagem da Parashá da semana. Como vocês sabem, estou tendo bastante dificuldades com isso ultimamente, mas precisamos tentar superar, porque pessoas precisam. Pois bem, a Parashá dessa semana ela começa com um assunto muito interessante, que é a questão dos nomes divinos. Quando nós entendemos sobre esse assunto, nós sabemos que existem pelo menos 5 nomes que não podem ser apagados. Se a pessoa escrever, não pode ser apagado. E a Parashá começa com esse nome, e esses nomes, eles denotam especialmente, Deus não precisa de nome. O Criador, ele está acima de qualquer coisa, qualquer ente criado, qualquer coisa que ele trouxe à existência, e portanto qualquer nome que se atribuir a ele é praticamente nulo. Porém, esses nomes atribuídos a ele são as formas como eles se revelaram, eles se revelaram aos profetas, e cada profeta tem seu grau de profecia. Mas apesar da importância desse assunto, eu prefiro abordar outro assunto que, na minha opinião, tem mais importância para as pessoas em geral, que é a questão da Teshuvá. O que é Teshuvá? A pessoa que faz algo errado precisa se arrepender. São 3 estágios. Primeiro, arrependimento. Segundo, confissão. Tem que confessar para Deus o que fez. É claro que Deus sabe, mas é uma exigência natural. E em seguida, abandonar a transgressão, vencer a tendência para o erro. E, como eu já disse aqui em outro vídeo, não pense que uma pessoa que já fez coisas erradas e depois conseguiu fazer a Teshuvá é menor do que um tzadik que nunca fez nada de errado. Ele simplesmente sobe acima desse nível. Ele fica acima do nível do tzadik, porque o tzadik não chegou a experimentar o prazer da transgressão, que a pessoa entende que para a pessoa que tem certa tendência, seja para o que for, desde que a Torá proíba, acaba sendo para ele um prazer. E cada um na sua tendência, cada um com seu problema. Não podemos dizer é só isso ou só aquilo. Tem pessoas assim, tem pessoas desse jeito. E ao vencer, a pessoa supera até mesmo o nível dos maiores tzadikim. Pois bem, apesar de que esse assunto aqui parece não ter ligação com o Parashá, tem. Ele tem ligação exatamente no ponto onde nós falamos sobre Faraó. Faraó, ele simplesmente fez muitas coisas erradas. E qual o problema de Faraó? Ele não teve nem oportunidade para fazer teshuvá, para se arrepender, para deixar o mal. E aqui vem aquela questão. Certas pessoas acham que existe predestinação. Na verdade, existe predestinação, mas existe predestinação com respeito às nações, aos povos, e não às pessoas, como eu já expliquei aqui. Que eu até citei o caso de Nebuzaradan. Nebuzaradan foi um general muito famoso na época do Mikdash,
E ele estava determinado sobre ele que ele seria o destruidor do Beit HaMikdash. Mas ele podia reverter isso? Sim. Ele podia como pessoa. Outra pessoa tomaria o lugar dele. A outra pessoa poderia também se desfazer disso? Sim. Mas existem pessoas que, quando caem no erro e se viciam naquele erro, a situação vai ficando cada vez pior. Então, o que acontece? É o que está escrito na Gemara. Se a pessoa vem se purificar, ele consegue a ajuda de Deus. E se a pessoa vem cometer transgressões, Deus também coloca no caminho dele. Se a pessoa vem se impurificar, ele consegue até a ajuda do próprio Deus. Então, é uma questão muito importante. Nós, judeus, não temos aquela questão que o diabo nos fez transgredir, ou existe diabo. Não existe diabo. Tanto que vocês podem encontrar um lugar onde diz que foi o Satã que fez David fazer o censo do povo de Israel, e tem outro lugar que diz que foi o próprio Deus. Então não existe uma diferenciação aqui. Existe simplesmente a questão de que ele fez. Agora, quem trouxe isso perante ele, não existe uma entidade maligna para fazer isso. A questão aqui é que o faraó, as pessoas pensam que existe predestinação. Desculpem, às vezes essas palavras são complicadas para mim. Predestinação. Porque está escrito que Deus endureceu o coração de Faraó. Endureceu a tal ponto que ele continuou fazendo mais e mais coisas erradas, até que ele perdesse toda a possibilidade de fazer chuva. E o que acontece é que quando a pessoa se inclina para fazer coisas erradas, ele acaba prejudicando-se mentalmente. É aquela questão que o Talmud diz, que a pessoa não cai em transgressão, não cai em erro, a não ser que tenha tomado conta dele um Ruach Shetut, um espírito de Shetut, de imbecilidade, loucura. E com isso a pessoa vai simplesmente caindo nesse espírito de imbecilidade, de pacovice, cada vez mais. E se essa pessoa não procurar uma forma de retorno, ele acaba se entregando totalmente a isto, até chegar ao ponto de que ele não consegue mais fazer teshuvah. Então não é que houve uma determinação de Deus para que ele não fizesse, é uma coisa que ele mesmo causa a si próprio. E foi o que aconteceu com o faraó. Então nós temos que ter muito cuidado com nossos passos quando nós nos inclinamos para determinadas ações, determinados feitos, que às vezes não são nem transgressões. Quer dizer que não é transgressão? Não, porque não estou dizendo que é certo. Eu estou dizendo que as transgressões, elas estão limitadas aos 613 mandamentos da Torá. Se não está entre os 613, não é transgressão. Mas pode ser um ato que vai te conduzir a uma transgressão. E ao momento que você cair numa transgressão, a tendência é só piorar. E nós aprendemos isso do caso do faraó, que Deus mesmo diz: eu endureci o coração de Faraó para que ele não fizesse teshuvah. Então não é que Deus fez uma predestinação, é que o Faraó mesmo fez isso para si próprio. Tenhamos essa reflexão
porque isso é muito importante na nossa vida, porque todos nós temos méritos e todos nós temos defeitos. Não adianta a pessoa ficar olhando os defeitos dos outros e esquecendo dos seus, porque todos nós somos seres humanos e todos nós estamos no caminho da vida para aprender e melhorar. Como daqui a pouco eu acho que já vai entrar aqui o Shabat e o tempo é curto, o vídeo de hoje será curto também, mas fica esse assunto para reflexão. Aquilo que aconteceu com o faraó pode acontecer com qualquer um de nós. Nós chegamos ao ponto de nos vendermos para uma transgressão, para uma inclinação má, e acabarmos numa situação bem complicada, inexorável. Inexplicável. Inexorável não, desculpem. Então, desejo a todos Shabbat Shalom e muita paz, alegria, harmonia, paz familiar, que é o mais importante para todos. Shabbat Shalom, Umevorach.